Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Hoje nós iremos retomar os nossos trabalhos utilizando o nosso livro. E para dar continuidade aos nossos conteúdos, eu preciso que vocês peguem os seus livros. Vamos abri-lo aonde nós paramos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos nessa? Nós iremos começar o nosso trabalho com o livro, dando início ao capítulo 4, de onde paramos. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do nosso território. De imediato, gostaria que vocês analisassem a diferença entre os dois mapas apresentados pelo nosso livro. Na página seguinte, nós iremos encontrar um pequeno trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, retratando bem a grande extensão do nosso território. Voltando para a página anterior e para o estudo dos mapas, nós poderemos perceber o que houve uma grande diferença, uma grande expansão do território brasileiro, que estava praticamente concentrado em terras a leste e expandiu suas terras também para o oeste. Okay? Logo abaixo, nós iremos perceber que temos duas perguntas. A primeira, observando o mapa da concentração atual do território brasileiro, você diria que ele foi sempre desse jeito? Bom, de início percebemos que não. O Brasil nem sempre foi desse jeito. A resposta correta seria que ele sofreu uma grande expansão em direção ao oeste. Na segunda pergunta, o segundo mapa representa a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias. Durante a colonização de Portugal, você já havia pensado que, antes de ser formado por estados, o nosso país foi dividido de outras maneiras? Bom, não é algo tão simples. Alguns de vocês podem dizer que sim, outros que não. Nas aulas de história, também compreendemos que houve uma divisão do nosso território de forma diferente há muito tempo. Nós chamamos essa divisão de capitanias hereditárias. Observe bem no mapa agora. Se observarmos bem no mapa, aqui nós estamos vendo a divisão. Era uma linha praticamente reta, uma linha tracejada. É uma linha imaginária. E nessa linha imaginária, nós iríamos perceber que as capitanias eram extremamente grandes. Havia 12 capitanias muito grandes em nosso território. Sobre a dinâmica do nosso território, podemos constatar que, ao considerarmos esse título, podemos dizer que o território passa por muitas transformações. Você sabe o que é território? Quais são as transformações pelas quais ele passa? Olhem só. Vamos esclarecer essas interrogações e explorar a dinâmica da formação do território brasileiro. O trecho em negrito pode parecer muito complexo, no entanto, essa definição está presente em seu dia a dia e logo ficará bem clara. Mas o que é território? No estudo da geografia, existem muitas teorias sobre esse conceito. A partir de 1970, um importante geógrafo chamado Milton Santos e outros colegas trouxeram algumas contribuições a respeito desse tema. Entende-se por território o espaço transformado pelas ações humanas ao longo do tempo, sobre o qual uma pessoa ou um grupo de pessoas exerce o poder. Quando o ser humano se apropria de um espaço, exercendo poder sobre ele e suas atividades sociais e econômicas, construção de cidades, casas, ruas, estradas, indústrias, atividades agrícolas, entre outros, e etc., ou modificam, pode-se dizer que esse espaço é um território e que ele é dinâmico, pois é apropriado e transformado por um grupo social. Ou seja, definindo em outras palavras, o território é um grande espaço que sofreu ação antrópica e continua sofrendo. Ou seja, ele foi transformado pela ação do homem e continua sofrendo ainda a ação do homem. Por isso ele é dinâmico, ele não para, ele está em constante transformação. E normalmente nesse espaço nós iremos encontrar um grupo de pessoas que detém o poder, que exerce o poder sobre ele. Brasil, um extenso território. O Brasil ocupa mais da metade da América do Sul, com
uma área de aproximadamente 8.515.776 km². É o quinto maior país do mundo em extensão territorial. No planisfério a seguir é possível observar que o nosso país tem quase a extensão territorial de toda a Europa, que é composta de vários países. Observe bem aqui, olhe só o tamanho do nosso país. Nós temos o quinto maior país do mundo hoje. O texto deixa bem claro quando ele faz uma colocação, uma comparação do território brasileiro com o território europeu, com toda a Europa. Só que lembrando que na Europa nós temos mais de 50 países. O Brasil, em extensão, é muito grande. Temos outro mapa que deixa bem claro a delimitação do território brasileiro. Olha só, interessante. O nosso país, ele é considerado um país de dimensões equidistantes. O que seria dimensões equidistantes? Dimensões equidistantes são dimensões praticamente iguais, bem próximas. Entendeu? Olhem só, tanto em direção norte e sul, o Brasil possui 4.394.000,7 quilômetros e de leste a oeste 4.319.004 quilômetros, ou seja, praticamente igual às dimensões. Povos indígenas já habitavam todo o território brasileiro antes da chegada dos europeus. Eram povos com culturas variadas, que falavam diferentes línguas e tinham costumes e tradições diversificadas. Com a chegada dos europeus, aconteceram diversas transformações no continente americano, até que o Brasil apresentasse a configuração territorial que conhecemos hoje. Assim que os portugueses chegaram a essas terras no século XVI, o interesse em ocupar muito pequeno. Eles se dedicaram prioritariamente ao comércio com as Índias e com a África. Por isso, ocuparam somente a área delimitada pelo Tratado de Tordesilhas. Esse acordo, que foi assinado em 1494 por Portugal e Espanha, estabelecendo as possibilidades de exploração no mundo que poderia ser feita por cada um desses países. Vamos entender um pouquinho como funciona esse Tratado de Tordesilhas. O primeiro tratado criado entre Portugal e Espanha foi o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado ele estabelecia que, a partir da ilha de Cabo Verde, aqui na África, 350 léguas em direção a oeste, 350 léguas, tudo que estaria nessa linha imaginária aqui, ó, na linha imaginária, para o leste seria de Portugal, para o oeste seria da Espanha. O objetivo era evitar um conflito direto entre Espanha e Portugal por essas terras. E essa linha imaginária nós iremos chamar de Tratado de Tordesilhas. A princípio, nas chamadas expedições exploradoras, Portugal manteve somente a extração de pau-brasil, uma vez que era facilmente encontrado no litoral brasileiro e proporcionava um bom retorno financeiro pelo uso de sua madeira e pela extração de um corante de sua casca, utilizado no tingimento de tecidos. No entanto, o interesse em ocupar essas terras cresceu gradualmente e, com a descoberta e a exploração de outras atividades que poderiam aumentar as riquezas da coroa portuguesa. Logo, nos séculos 17 e 18, os portugueses avançaram cada vez mais rumo ao oeste do território, chegando a ultrapassar os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Gradualmente, apropriaram-se de terras que pertenciam à Espanha. Ou seja, o Brasil começa a aumentar o seu espaço territorial a partir do momento que os portugueses começaram a crescer o olho para outras explorações, outras novas descobertas, além do pau-brasil. Durante todo esse tempo, ocorreram inúmeros conflitos e foram firmados acordos com o objetivo de definir as terras pertencentes a cada um dos dois países. Em mais uma dessas tentativas, eles assinaram o Tratado de Madrid, em 1750, o qual anulou o Tratado de Tordesilhas e determinou uma nova configuração territorial.
Além disso, foi estabelecido o princípio ut possidetis, direito de posse, definido que cada país ficasse com o território que no momento possuísse. Isso permitiu a Portugal se apropriar das terras que antes pertenciam à Espanha e vice-versa, desde que cada um tivesse condições de manter-se nessas terras. Bom, funcionou mais ou menos o seguinte: que nós temos aqui a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Houve uma expansão, entendeu? A partir do momento que Portugal reivindicou essas novas terras, houve-se um novo tratado, cai abaixo o Tratado de Tordesilhas e começa a surgir o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, a partir de 1750, ele entra em vigor. Ele amplia bastante o território brasileiro, mas ainda não dá a formação atual do nosso território. Essa formação atual, ela se projeta logo depois, a partir do momento que se estabelece o princípio de ut possidetis. No primeiro momento, a coroa portuguesa adotou algumas medidas que impulsionaram a ocupação das terras em direção ao interior da colônia. As principais foram o impulso às atividades econômicas e a autorização para as entradas e as bandeiras e para a instalação de missões jesuíticas, ou seja, a implantação de atividades econômicas no nosso território, como a agricultura, como a pecuária, as entradas e as bandeiras, dando início à formação dos bandeirantes que exploraram as nossas terras, construindo estradas, criando novas áreas para ser explorada pela coroa, e também as missões jesuíticas, que tinham como missões principais, o objetivo principal, a catequização dos índios brasileiros. As entradas eram expedições oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, com o intuito de descobrir o ouro, escravizar os índios e expandir as áreas de ocupação dos portugueses, principalmente no interior do território. Já as bandeiras eram expedições particulares financiadas com próprios colonos. No princípio, no primeiro momento, a coroa portuguesa adotou algumas medidas que impulsionaram a ocupação das terras em direção ao interior da colônia. Que medidas foram essas? Introduziram no Brasil as atividades econômicas, as entradas, as bandeiras e as missões jesuíticas. As atividades econômicas implantadas no Brasil de início foi a agricultura e a pecuária, e as entradas e as bandeiras eram explorações com o intuito de descobrir ouro, também de escravizar índios. A diferença é que as entradas eram patrocinadas pela coroa, enquanto as bandeiras eram patrocinadas por grupos de pessoas particulares que faziam as suas expedições aqui também com o intuito de arrecadar valores econômicos, conseguir riquezas. Já missões jesuíticas tinham como único objetivo a catequização dos índios. No primeiro momento, a coroa portuguesa adotou algumas medidas que impulsionaram a ocupação das terras em direção ao interior da colônia. As principais foram o impulso às atividades econômicas e a autorização para as entradas e as bandeiras e para a instalação de missões jesuíticas. As entradas eram expedições oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa com o intuito de descobrir o ouro e escravizar os indígenas e expandir as áreas de ocupação portuguesa, principalmente no interior do território. Já as bandeiras eram expedições particulares financiadas pelos próprios colonos, partindo principalmente da vila de São Paulo, com o objetivo de desbravar novas áreas e aprisionar mais indígenas. Note que ambas tinham em geral o mesmo objetivo: explorar novas áreas e impulsionar as atividades econômicas. As missões jesuíticas exerciam a específica missão de catequizar todos os não cristãos, ou seja, os índios. Essa atividade era realizada nos aldeamentos. Essa atividade era realizada nos aldeamentos organizados por padres jesuítas que conseguiam se aproximar dos indígenas, promovendo
promovendo uma pacificação e facilitando o avanço dos portugueses ao interior da colônia. A exploração do pau-brasil na faixa litorânea abriu caminho para diversas outras atividades econômicas, como a produção da cana-de-açúcar, tabaco e algodão, e a criação do gado e a exploração do ouro, impulsionando o surgimento de vilas e cidades em toda a extensão territorial e no interior do nosso país.